Muito tem se ouvido falar de Joy Boy. Joy Boy, aquele que foi citado algumas vezes sendo uma das criaturas mais misteriosas de todo o One Piece. Mas e se realmente Joy Boy não for um ser ou uma pessoa que existiu, e sim um povo? Vamos ver as possibilidades sobre tudo isso agora. E salve fanáticos em One Piece e inscritos desse canal. Eu sou o Joel e se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família Anime no Kokoro. One Piece tem muitas facetas, muitos mistérios e muita coisa escondida nas entrelinhas. Algumas coisas somente os fãs mais dedicados à obra conseguem ligar os pontos, juntar as informações e chegar em algum lugar. Uma delas é Joy Boy. Muito tem se falado e muitas teorias têm cercado a cabeça dos fãs sobre Joy Boy, o garoto alegre, aquele que continua sorrindo não importa as dificuldades. Ele fez uma promessa e se você analisar todas as ações de Joy Boy, você vai ver o que ele realmente era. Nós vamos fazer isso aqui agora. Então imagine que Joy Boy teve aventuras por todo o planeta de One Piece. Primeiramente, ele falou que ia tirar os tritões da Ilha dos Tritões, mas o barco afundou. Depois, ele falou que ia tocar um sino, mas o sino foi parar no céu. Sabe o que me parece isso? Parece que Joy Boy realmente tinha uma força fora do comum, uma força inacreditável e ao mesmo tempo ele era um trapalhão. Isso porque todas as atitudes desgovernadas de Joy Boy, tudo que está relacionado ao nome dele, é tudo bagunçado, é tudo desorganizado, tá tudo fora do lugar. Ele nunca conseguiu de fato fazer nada certo e seria muito interessante e casaria muito com a obra de One Piece, seria até um fator, um alívio cômico ali, se ele fosse um poderoso desastrado, que nunca conseguiu fazer as coisas ou fez tudo pela metade. Primeiro, a gente tem o mundo de One Piece completamente bagunçado com as ordens das coisas que Joy Boy fez, por onde ele passou, e no final nós temos toda a tripulação de Roger, incluindo Roger, rindo loucamente e falando: "Ah, Joy Boy, eu gostaria de viver no seu tempo." Se realmente eles decifraram a história de que Joy Boy foi um trapalhão, foi aquele que, apesar de muito poderoso, ele tropeçava e fazia coisas pararem no céu ou afundava uma ilha inteira, ele seria muito parecido com o Corazon, por exemplo, que não conseguia fumar sem se queimar todo, ou dava 3 ou 4 passos, escorregava e caía. Se essa pessoa, se o Joy Boy realmente era um desastrado que fez toda essa bagunça pelo mundo, o que ele teria a ver com o nosso protagonista e por que tanta gente relaciona o Luffy com o Joy Boy? Na verdade, os D, aquele misterioso povo que sempre foi, que ficou acalorado essa discussão em Dressrosa, porque o Doflamingo falou e a gente viu vários flashbacks sobre os D, aqueles que têm um mistério, aquela família. Eles realmente são um mistério e eles estão ligados diretamente com o futuro da obra, tirando que eles estão destinados, palavras de Doflamingo, segundo Doflamingo, eles estão destinados a derrotar os dragões celestiais, a ir contra os dragões celestiais, a se opor aos Tenryubitos e à nobreza mundial. Mas o que seria esse D? Será que todo D é um Joy Boy? E aí é que tá. One Piece é cheio de raças. Existem várias raças. Existem as pernas longas, pescoços longos, braços longos, mas existem também os curtos como os Tontatas, existem os gigantes. Enfim, são várias raças. Existem um número imenso de raças e entre elas, por que não, os Joy Boy? Porque afinal, lá no começo de tudo, se você é um fã que presta atenção na obra, você sabe que o mundo foi feito de vários reinos e em um determinado momento houve ali uma discussão, um embate, um combate entre os reinos e um reino ficou contra os outros. Esse reino era o reino conhecido pelos D. Será que esse reino era o reino conhecido por ser o reino dos Joy Boy? Aqueles que sorriem na cara da morte, aqueles que não têm medo da morte, aqueles que avançam mesmo quando eles estão em perigo. Isso porque Rayleigh, o Rei das Trevas, disse para Luffy que os poderes evoluem no calor da batalha. Então, realmente, quem não tem medo da morte ou quem avança com todas as suas forças, com um sorriso no rosto, consegue evoluir mais rapidamente do que as pessoas normais. Luffy
manteve o sorriso quando ele ia ser decapitado por Bug, mostrando assim a sua forte determinação, e também quando ele falou para Kobe que ele iria se tornar o rei dos piratas e não importava se ele morresse no meio do processo. Essa determinação praticamente cega, fanática, deixou Kobe completamente extasiado, sem acreditar que aquela pessoa tinha tamanha determinação. O Kobe, que temia tudo, passou a ter uma nova visão de vida e até decidiu realmente enfrentar a Álvida e entrar para a Marinha. Junto de todos esses fatos, nós temos um povo desaparecido e o medo do governo mundial. O governo mundial tem medo dos D. O governo mundial tem medo daqueles que se opõem a tudo, daqueles que encaram e não aceitam os padrões impostos. Eles estão indo contra a maré e eles não têm medo de avançar. Essa parece ser realmente uma característica dos D. E se Joy Boy realmente for um povo e não uma única pessoa, Joy Boy provavelmente é a raça de Monkey D. Luffy. É a categoria em que ele se encaixa. Todos os D têm algo em comum. Eles são líderes, eles não têm medo, eles avançam e eles estão destinados a ter o sucesso de alguma forma. Todo mundo que tem essa letra no nome tem algo especial. Você pode notar que todos eles se destacaram de alguma forma. E baseado nisso, a gente tem todas as falas que já se remeteram a Joy Boy e aos D, que algumas são até bem parecidas. Mas não é todo mundo que tem o D no nome que tem essas características, o que leva a gente a entrar em uma outra dúvida. Por exemplo, Oden morreu sorrindo. Ele morreu com um sorriso, mostrando assim uma determinação muito semelhante aos D. Oden é um homem que você não encontra todos os dias. Uma pessoa que deixou Barba Branca e Roger impressionados e mostrou para o mundo todo como era gigante a sua força e o seu coração. No final, Oden se sacrificou por todos os seus vassalos. E você pode ver a história completa dele no link aí no card que eu vou deixar, que eu postei aqui há algum tempo no canal esse vídeo. E olhando rapidamente para a característica de todos os D, você pode ver que existem D em várias raças. Então, como seria a denominação, como seria a classificação desse povo? Na verdade, em One Piece já foi mostrado que a mistura entre raças é possível. Big Mom, por exemplo, é uma humana que tem todo o tipo de filhos. Ela basicamente só não tem filhos gigantes. Todas as outras raças já se cruzaram. Então não é impossível cruzar raças. Se Joy Boy realmente for uma raça, não tem problema existir, por exemplo, um Tontata com um D no nome. Isso é completamente possível. Acontece que os Joy Boy originais provavelmente deixaram de existir na época que o governo mundial foi criado, lá no século perdido. E tudo que existe sobre Joy Boy foi parcialmente apagado, menos os Poneglyphs. E os Poneglyphs falam de quê? Os Poneglyphs falam de Joy Boy. Então, se tudo o que deveria deixar de existir, que é relacionado à família dos D, deixou de existir no século perdido, e os Poneglyphs falam sobre Joy Boy, Joy Boy pode ser realmente o centro do mistério que guarda o século perdido. Quando Roger chegou em Lost Tale, ele riu e ele citou Joy Boy. Ele disse que queria ter vivido na época de Joy Boy. Se realmente era um povo, esse povo era extremamente poderoso. E para que todo esse povo tenha deixado de existir, precisou de um golpe, uma estratégia muito grande. Parando para analisar detalhadamente, todos os fatos que ligam o século perdido estão também ligados a Joy Boy. E assim a gente tem esse grande mistério. Se ele era um povo ou se ele era apenas uma pessoa, um trapalhão, como ele poderia voltar? Existem duas possibilidades. Existe a cirurgia perene, que eu parcialmente não gosto, eu descarto essa possibilidade. Existe a possibilidade de reencarnação, que sinceramente eu também não gosto. Vendo todas as teorias que eu já vi por aí, espalhadas por aí, existe muita coisa muito boa sobre Joy Boy, mas eu sinceramente nunca tinha visto em nenhum outro lugar Joy Boy ser um povo. Se essa teoria já existir, eu quero muito saber quem fez e quero ver. Mas eu pensei nisso rapidamente e decidi criar um vídeo elaborando melhor essa teoria. O povo de Joy Boy seria o povo de Monkey D. Luffy, Monkey D. Garp e Monkey D. Dragon. Também o povo de Teach, o povo do Law e de tantos outros D espalhados pelo mundo de One Piece. Esse povo que tem uma determinação muito fora do comum
e não têm medo da morte e encaram o perigo com um sorriso no rosto. Esse povo e essa determinação são extremamente perigosos para o governo mundial e Insama quer apagar a luz de cada um deles. O interessante é que tudo o que é relacionado aos Di foram apagados no século perdido. Então, por que ainda existem os Di no mundo atual de One Piece? Na realidade, existem também duas possibilidades para isso. A primeira é que os Di originais de sangue puro foram todos eliminados durante o século perdido e só sobraram misturas de raças. Se ele for somente uma família, filhos de homens e mulheres poderosos, não faz sentido falar que eles foram eliminados no século perdido, afinal de contas, eles ainda existem. Todo o mistério que cerca os Di está relacionado ao século perdido e novamente relacionado a Joy Boy. É muito importante lembrar sobre isso para realizar essa ideia. E se eles são a raça que realmente foi extinta no século perdido, lembrando que estamos no campo da teoria, será que os Di têm que despertar alguma coisa? Eles têm que encontrar alguma forma de ativar a sua raça, ativar o seu poder, ativar quem eles são de verdade? Esta seria uma coisa interessante, mas não seria uma novidade. Afinal, no mundo de One Piece nós já temos o Haki do Rei, que algumas pessoas podem despertar e as pessoas já nascem com ele, ou seja, você não adquire por treinamento. E as pessoas que têm o Haki do Rei, geralmente elas estão meio que destinadas àquilo. Da mesma forma, seriam os que têm o Di. É claro que os que têm o Di também podem ter o Haki do Rei, mas não é uma exclusividade. Isso significa que o povo Di, o povo Joy Boy, talvez tenha um despertar. E esse despertar talvez fosse o que trouxesse todo esse poder, toda essa força bruta, exagerada, que fez o barco que iria transportar os tritões afundar e levou um sino a nunca ser tocado. Talvez entre os Joy Boys, entre os Di, exista apenas um que de tanto em tanto tempo desperta. Talvez entre os Di, somente um deles vai despertar como Joy Boy. E é claro que nós já imaginamos que esse é Monkey D. Luffy. Eu creio que os Di são como se fossem os Saiyajins. E o Joy Boy seria aquele que se transformaria no Super Saiyajin. Seria um despertar da própria raça. Vendo por esse lado, se a pessoa que tiver esse poder não souber usar, pode ficar tudo muito desastrado. Olhe para o mapa de One Piece, olhe para o mundo de One Piece, como as coisas se dividem em ilhas, como é estranho o mundo de One Piece, não é um planeta padrão. Parece que já houve batalhas a níveis continentais, onde as coisas foram sendo destruídas entre as batalhas até formar um mundo daquele jeito que é, cheio de ilhas, tudo bem dividido, tudo cada um no seu lugar. É claro que se existissem várias pessoas despertas na forma Joy Boy, seria possível acontecer isso. E elas seriam um perigo para o mundo. Sendo assim, as famílias, as 20 famílias se reuniram para eliminar esse mal. E quem sabe foi assim que os Di foram parcialmente extintos e o século perdido ocultou todas as informações de como despertar o poder de Joy Boy em cada um dos Di. Se realmente nós tivermos essa fase em que as pessoas vão começar a despertar o poder do Di no nome, faz todo o sentido um dragão celestial ter medo dos Di. Hoje em dia, já não faz tanto sentido um dragão celestial, um Tenryubito ter medo de um Di. Afinal de contas, eles estão cercados por almirantes e por toda a força da marinha, incluindo a CP0, vice-almirantes e todo mundo da marinha. Não tem o que temer um único Di. Um Tenryubito que vive em Marigioso e não tem realmente poder ou força para lutar, mas ele tem muito poder de fogo do lado dele. Então por que eles temeriam quem tem essa letra D no nome? Simplesmente porque pode ser esse o motivo, o despertar. O despertar de uma grande força, o despertar de um grande poder que deixaria os poderes das Akumas no Mi no chão. E aliado a isso, ainda temos os mistérios das armas ancestrais e a voz de todas as coisas, que é um mistério ainda maior. Mas isso fica para outro vídeo. Esse vai terminando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa teoria do despertar dos Di em Joy Boy e Joy Boy ser uma raça, uma forma, uma transformação. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo e até a próxima.